Rádio Web, você ouve o Arquivo Histórico, confronto do passado com o presente. Agora, na Memory News. Meus amigos da Memory News, um grande abraço, sejam todos bem-vindos a mais um Arquivo Histórico, os melhores documentários para você. E hoje vamos falar sobre ciências. Você já parou para se perguntar sobre o segredo da vida? Pois é isso que vamos relatar agora no nosso programa. E você vai ver. Dentro das células, vamos fazer uma viagem de fora para dentro do nosso corpo. Quando você olha no espelho, vê uma imagem. Essa imagem, no caso, nada mais é do que a junção de trilhões de células. E ainda, gravidade, a atração entre os corpos. Sabemos que se uma maçã se soltar da macieira, ela cai. E ainda, vírus, esses minúsculos inimigos. Eles estão por toda parte, esperando o sinal de fraqueza dos seres vivos para se instalar. E a respiração celular. Você já deve ter ouvido falar que necessitamos de energia para nossas atividades diárias e que também precisamos gastar energia acumulada a partir dos alimentos. Está começando agora mais um Arquivo Histórico e você é o nosso convidado. O segredo da vida. Qual é a cor dos seus olhos? E o seu cabelo? É liso ou crespo? A nossa aparência está relacionada ao DNA e fica guardada a fórmula de todas as nossas características. Dentro das células, vamos fazer uma viagem de fora para dentro do nosso corpo. Quando você se olha no espelho, vê uma imagem. Essa imagem, no caso, você, nada mais é do que a junção de trilhões de células. Dentro de cada uma delas, no núcleo celular, existem 46 cromossomos, dispostos em 23 pares. No interior de cada cromossomo, por sua vez, existe um fólico-filamento empiralado, chamado de DNA. Por fim, em cada pedaço de DNA estão contidos os genes, responsáveis por suas características físicas. Todos os trilhões de células do corpo humano têm exatamente a mesma composição dos cromossomos, DNA e genes. Projeto ambicioso. Desde 1990, o grande desafio dos cientistas é identificar em cada cromossomo o número de genes presentes em cada célula. E mais do que isso, saber qual é a função de cada um deles. Essa tarefa vem sendo feita pelo Projeto Genoma, que até em fevereiro de 2001 já havia identificado cerca de 95% dos genes. Estão envolvidos nesse trabalho mais de 5.000 cientistas, em cerca de 250 laboratórios, espalhados por mais de 20 países ao custo de 3 bilhões de dólares. Os cromossomos. Todo ser vivo tem um determinado número de cromossomos em suas células. O ser humano tem 46, dispostos em 23 pares. A exceção são as células sexuais, o espermatozoide e o óvulo, cada uma com 23 cromossomos. Quando as células se juntam na fecundação, tem origem a uma nova célula, com 46 cromossomos. Dela vai se desenvolver o embrião de um novo indivíduo, a partir da divisão celular. A origem da genética. A parte da ciência que estuda os genes é a genética e teve origem com o austríaco Gregor Mendel. Nascido em 1822, faleceu em 1884. Após cruzar sementes de ervilhas, ele concluiu que as características de cor e tamanho deviam-se a um dos dois fatores dominantes e um ou dois excessivos. Em 1910, esses fatores foram denominados genes, e na década de 1940, relacionados ao DNA. Recessivo, gene responsável por uma característica física que não se manifesta devido à presença de outro gene dominante. Agora, vamos falar sobre a gravidade e a atração entre os corpos.
Sabemos que, se uma maçã se solta da macieira, ela cai. A Lua, por sua vez, não cai sobre nossas cabeças. Por quê? Essas perguntas foram respondidas por Isaac Newton há mais de 300 anos e revolucionaram a ciência. A atração gravitacional. Na natureza, todos os corpos são atraídos uns pelos outros. Essa atração é chamada de força gravitacional. Quanto maior for o corpo, maior seu poder de atração. Pegue o exemplo de dois corpos bem diferentes. Uma maçã e o planeta Terra. Ao se desprender da macieira, a maçã é atraída para o centro da Terra. Por isso, ela cai no chão. Se no instante em que a maçã se soltasse da árvore pudéssemos desligar a força gravitacional da Terra, a fruta ficaria flutuando em vez de cair. Equilíbrio de forças. No caso da Lua, ela não cai sobre a Terra porque existe um equilíbrio entre a força gravitacional do nosso planeta e o satélite natural. Isso faz com que a Lua gire indefinidamente ao redor do planeta. Se não houvesse esse equilíbrio de forças, poderiam acontecer duas coisas catastróficas: a Lua cair na Terra ou escapar da órbita terrestre e começar a vagar pelo espaço. Experimento de Pisa. O cientista Galileu Galilei, nascido em 1564, faleceu em 1642, provou que dois objetos soltos da mesma altura atingem o chão do mesmo instante, independentemente de suas massas. Do alto da Torre de Pisa, na Itália, Galileu soltou duas bolas de ferro de tamanhos diferentes. As bolas chegaram ao chão no mesmo instante. Assim, Galileu provou que a força gravitacional atua igualmente em qualquer objeto. Claro que, se soltasse um pedaço de papel, este demoraria para cair, mas devido à resistência do ar, porque a força gravitacional é a mesma. Gravidade diferente. A força gravitacional está presente em todos os corpos do universo, mas ela varia de um corpo para o outro. A Lua, por exemplo, tem uma gravidade 6 vezes menor do que a Terra. Lá, uma pessoa fica 6 vezes mais leve. Alguém que tenha 70 quilos aqui teria cerca de 11,5 quilos na Lua. Por isso, os astronautas andam aos saltos na superfície lunar. Já no espaço sideral, não há gravidade. Por isso, os astronautas ficam flutuando. A revolução de Newton. O cientista Isaac Newton, nascido em 1642, faleceu em 1727, foi quem formulou a lei da gravitação universal, que explica por que os objetos caem no chão se forem largados. Newton também estudou o movimento dos corpos, que resolveu diversas dúvidas aos cientistas da época. As descobertas de Newton foram tão importantes que serviram de referência para a ciência pelos 200 anos seguintes. O que é corpo? Na física, tudo que tem extensão é forma. Órbita, o trajeto que um corpo descreve em torno de outro pelo espaço celeste. Resistência, força que se opõe ao movimento. Evolução das espécies. Você já se perguntou por que as girafas têm pescoços tão alongados? Saiba que essa pergunta foi capaz de colocar os de lados opostos dois famosos cientistas do século XIX, Charles Darwin e Jean-Baptiste de Lamarck. Estudo dos seres vivos. A questão do pescoço das girafas e das características de todos os seres vivos, até mesmo do ser humano, remete às teorias da evolução das espécies. Até 200 anos atrás, muito pouco se sabia da origem e do desenvolvimento dos seres vivos. Acredita-se, por exemplo, que novos seres poderiam surgir de alguma coisa não viva. Por esse raciocínio errôneo, uma mosca poderia nascer a partir de um pedaço de carne apodrecida. Hoje, sabe-se que essa ideia é absurda, porque moscas, assim como os demais animais e vegetais, só nascem a partir de outros seres vivos. Mas para chegar a esse grau de conhecimento, os cientistas tiveram de se dedicar ao estudo de espécies. A teoria de Lamarck. O cientista francês Jean-Baptiste de Lamarck, nascido em 1744, faleceu em 1829, foi o primeiro a propor uma teoria evolutiva, tendo a ciência e não a religião como base.
A teoria de Lamarck era de que as gerações mudavam de suas características de acordo com o uso ou desuso. Segundo Lamarck, as girafas, por exemplo, tinham desenvolvido o pescoço de tanto esticá-lo para alcançar o alimento do alto das árvores. Assim, geração após geração, o pescoço foi ficando mais longo. A Revolução de Darwin. O cientista inglês Charles Darwin, nascido em 1809, faleceu em 1882, revolucionou a teoria da evolução. A base de suas ideias era a seleção natural das espécies, ou seja, as menos adaptadas cediam lugar às mais adaptadas. No caso das girafas, Darwin supôs que antigamente havia as de pescoço longo e as de pescoço curto. No decorrer das gerações, prevaleceram as girafas que possuíam pescoços longos, mais apropriados para capturar as folhas no alto das árvores. Para auxiliar suas pesquisas, Darwin viajou durante 5 anos ao redor do mundo em uma expedição promovida pela Marinha Britânica. Em 1835, o cientista chegou às Ilhas Galápagos, no Oceano Pacífico, onde observou espécies típicas de arquipélago e 100 similares do mundo. Em 1859, Darwin publicou A Origem das Espécies, obra que causou enorme polêmica na época. O tempo, porém, provou que as ideias de Darwin estavam corretas. O que é geração? Sucessão de descendentes em linha reta, como pais, filhos e netos. Acesse o site www.ib.usp.br/evolução/inice/index, site do Instituto de Biologia da USP, com informação sobre Darwin e Lamarck. Vírus, esses minúsculos inimigos. Eles estão por toda parte, esperando o sinal de fraqueza dos seres vivos para se instalar. São os vírus, cuja palavra tem origem no latim e significa veneno. Só pelo nome dá para perceber que existem vírus bons. Que não existem vírus bons. Assumindo o comando, inúmeras doenças são causadas por vírus. Só que por serem invisíveis a olho nu, não é possível saber quando eles irão penetrar em nosso organismo. Entre as doenças mais comuns causadas por eles está a gripe. Veja o esquema como ela se instala. 2 amigas combinam de ir a uma festa no fim de semana, sabendo que toda a galera vai estar lá. Só que uma delas está com gripe, e como não dá para segurar, ela espirra. Milhares de vírus da gripe saem com um espirro e penetram pelo nariz e pela boca da amiga. Se a resistência dela estiver baixa, logo sentirá os sintomas. Vamos ver um desses vírus trabalha. Ele pode se instalar em uma célula da garganta, por exemplo. Assim, ela começa a trabalhar a favor do vírus, que passa a comandá-la. Rapidamente, novos vírus são produzidos. Eles passam a atacar e a comandar outras células. Esse processo vai se repetindo e a infecção aumenta, dando origem à dor de garganta. Por outro lado, o sistema de defesa do organismo entra em ação. Alguns tipos de células de defesa identificam o inimigo e mandam uma mensagem para os linfócitos. Os linfócitos iniciam a produção dos anticorpos de combate à gripe. Se o problema for sério, há um aumento de atividade do corpo e, em consequência, da temperatura. É a febre. Os anticorpos passam a lutar contra o vírus e destruí-los. A tosse e a coriza são resquícios dessa difícil batalha. Para complementar, outras células de defesa atacam células infectadas em que os vírus começam a se multiplicar. A guerra está terminada e a gripe teve fim. Ainda sem cura. Infelizmente, nem todas as doenças têm o mesmo final feliz que a maioria das gripes. É o caso do Aedes, síndrome da imunodeficiência adquirida, causado pelo vírus HIV. Ele ataca o sistema de defesa do organismo da pessoa. Desprotegida, ela fica exposta a outras doenças, e mesmo as mais simples podem acabar levando-a à morte. Estruturas muito simples. O vírus só puderam ser observados na década de 1940 por meio de microscópios eletrônicos. Eles não possuem estrutura celular, são formados somente por uma capa de proteína e pelo ácido nucleico, que contém suas informações genéticas.
Mesmo pertencendo a um só grupo, nem todos os vírus são iguais. Por isso, causam inúmeras doenças como gripe, cachumba, catapora, rubéola, sarampo e hepatite. O que é ácido nucleico? O mesmo que DNA, substância presente nos cromossomos. Respiração celular. Você já deve ter ouvido falar que necessitamos de energia para nossas atividades diárias e que também precisamos gastar a energia acumulada a partir dos alimentos. Mas você sabe dizer como eles se transformaram em energia? Liberando energia. Todos os alimentos que ingerimos contêm nutrientes, como proteínas, gorduras e carboidratos. Durante o processo digestivo, esses nutrientes são decompostos. Um dos produtos resultantes dessa decomposição é a glicose, uma substância com alta quantidade de energia. Do intestino, a glicose viaja pela corrente sanguínea para todas as células do corpo. Dentro de cada célula, a glicose se quebra em pedaços menores, que são queimadas, liberando consequentemente energia. Essa queima ocorre com a presença de oxigênio, transportando também o sangue desses pulmões. Esse queima ocorre com a presença de oxigênios, transportando também pelo sangue desde os pulmões. Sob o comando das mitocôndrias, o processo de queima que acontece no interior das células chama-se respiração celular e é coordenado pelas mitocôndrias. Estruturas existentes no citoplasma. Cada célula tem entre 500 e 1000 mitocôndrias. No interior delas, a glicose se encontra com oxigênio, como resultado, a liberação de energia e a produção de gás carbônico e água. Os dois últimos são expulsos da célula e vão para a corrente sanguínea, que aproveita a água e manda o gás carbônico para os pulmões. Por ser tóxico, ele é eliminado quando expiramos. Ácido lático, um vilão. Depois de fazer exercício físico, você já ficou com dor muscular? Ou pior, já teve aquela dor conhecida como cãibra durante uma prática esportiva? Isso acontece porque as atividades físicas usam a glicose, uma das fontes de energia. No caso de uma atividade exagerada, pode não haver energia suficiente e ocorre a formação de ácido lático. O excesso dele, que se acumula no músculo, é o responsável pela dor. A fermentação. Alguns seres vivos podem conseguir energia sem utilizar oxigênio do ambiente, obtendo energia a partir da glicose, por meio da fermentação. Esse processo é realizado por alguns fungos e bactérias, sendo aproveitado de algumas maneiras pelo ser humano. Para fazer a massa do pão, por exemplo, adicione-se fermento. Ele nada mais é do que um tipo de fungo que realiza a fermentação, que se alimenta do açúcar da farinha e libera o gás carbônico. Esse elemento faz a massa crescer. Outras utilidades. Não é apenas o preparo do pão que utiliza fungos, também chamados de levedos. O vinho e a cerveja também só podem ser feitos devido a esses elementos naturais. No caso dessas bebidas alcoólicas, o fungo utilizado é diferente do uso para o preparo de pães. Ainda há outro ramo culinário que se aproveita dos fungos e das bactérias, a indústria de laticínios. A coalhada resulta em um leite azedado pela presença de bactérias, que produzem ácido lático. Elas coagulam proteínas do leite, com dá origem ao coágulo, elemento básico para a produção de queijos. O que é coagular? Endurecimento de um elemento líquido e de compostos separados em pedaços menores. E esse foi mais um Arquivo Histórico. Gostaram do programa? Envie a sua opinião aqui na Memory News, na postagem desse vídeo. E se você ainda não curtiu a Memory News, curta uma página de notícias, entretenimento, prestação de serviço, esporte e muito mais para você. Fique ligado, a Memory News é para todos. Um grande abraço e até a próxima. E acesse a nosso site, hein? Lembrando para acessar o nosso site, memorynewsavance.blogspot.com.br. Memory News, compartilhando a informação para você.
Na Memory News, você ouviu Arquivo Histórico. Confronto do passado com o presente. Muito obrigado pela sua preferência.